A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Gente, eu tenho uma novidade para anunciar a vocês. A partir desta semana, toda quarta-feira, nós teremos mensagem aqui no canal de vida, de restauração, de ânimo, de fé. Então, os nossos encontros serão todos os domingos e toda quarta-feira neste mesmo horário, certo? E hoje nós vamos estudar uma maravilhosa lição. Nós vamos falar de um jovem que perdeu a sua mãe quando ainda era uma criança, um jovem que tinha muitos irmãos, mas nenhum o amava, nenhum gostava dele, era rejeitado por todos. Um jovem que tinha tudo para viver frustrado, para ter um mau caráter, mas quanto mais dor ele sentia, mais ele se aproximava de Deus. Quanto mais rejeição ele recebia de seus irmãos, mais ele o amava. Então eu quero te convidar a assistir esta aula até ao final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então vem comigo! Lição de número 2. As adversidades geram oportunidades. O nosso texto de referência é Gênesis capítulo 37. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia para nós lermos juntos. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mau. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Introdução. José viveu muitas aflições no decorrer da sua vida, mas nenhuma fez ele abrir mão da sua fé e confiança em Deus. Todas as adversidades enfrentadas por José geraram oportunidade e o plano divino na vida dele se cumpriu um por um, porque ele estava na presença de Deus, confiando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1. A inveja dos irmãos de José. José é irmão de Benjamim. Os dois são filhos de Raquel com Jacó. Contudo, Jacó tinha 12 filhos e uma filha. Dentre todos estes filhos, Jacó, ele deixava bem claro que amava mais a José. Isso era muito nítido. Ele não escondia o amor que ele sentia por José. Talvez por sua amada esposa ter morrido e ter deixado esses meninos ainda muito pequeno, muito criança, e era uma forma dele se aproximar dela, porque agora ele tinha um fruto deste relacionamento. Então, isso causou um grande problema na família de Jacó, por ele deixar transparecer o amor por apenas um filho e deixando de demonstrar afeto e amor aos demais filhos. E isso gerou inveja, gerou ciúme na vida de todos os outros filhos de Jacó, por ele mostrar tanto amor e atenção a um único filho.
Isso causou um grande problema na família de Jacó, e isso também tem causado grandes problemas em muitas famílias nos dias de hoje, porque nós podemos ver que existem famílias assim, pais que aborrecem o filho e amam o outro filho, que criticam o filho na frente de um outro filho, que diz que esse filho é mais inteligente, esse é mais inteligente, esse é o meu filho querido, esse aqui porque ele é muito bom nisso e bom naquilo. Aí fala com o outro, tu não sabe de nada, tu não consegue fazer nem isso, tu não deu conta disso, e fulano na hora que eu entreguei deu conta do recado. E isso vai causando inveja, vai causando ciúme. E os pais sequer percebem. Mas Satanás, ele gera ciúme no coração daquele, vai gerando uma mágoazinha, um problema de hoje, um problema de amanhã e vai causando um problema muito grande. Então, os pais não podem demonstrar amor e atenção mais por um filho do que por outro. Tem que amar, cuidar, zelar de todos por igual. O que José tem a ver com tudo isso? Nada. Ele era um jovem obediente ao pai, que não tinha mãe. Era um jovem que procurava ter a proximidade dos irmãos, que procurava ter um relacionamento bom com os irmãos. Só que, por Jacó dar tanta preferência para José, os irmãos de José, quando o via, ficava aborrecido. Ele queria apenas ser amado pelos seus irmãos, como uma família, mas não era o sentimento que os irmãos tinham em seus corações, por causa de um pai que lhe dava afeto mais que o outro. E para os irmãos entender essa história com mais clareza, os irmãos podem estar lendo a partir do capítulo 37 de Gênesis, vai contar toda esta história. De várias vezes que José tentou se aproximar de seus irmãos. E é interessante que todas as vezes que ele tentava se aproximar dos seus irmãos, mais seus irmãos tinham ódio dele, mais os irmãos dele ficavam com raiva dele. Um dia, ele, tentando se aproximar de seus irmãos, chegou para eles e contou um sonho que teve e só piorou a situação, que os seus irmãos foi revoltados com ele. Quer dizer que tu vai reinar sobre nós? Outra vez ele contou um sonho para o seu pai e seus outros irmãos. Então, quanto mais ele conversava com seus irmãos, todo inocente da situação, mais ódio, mais inveja, mais ciúme, os seus irmãos sentiam dele, por conta de ser mais amado e querido do seu pai. Mas José era um jovem que apreciava um relacionamento com Deus. E por isso que ele não tinha em seu coração mágoa, não tinha inveja, não tinha ódio, não tinha rancor. Os seus irmãos não buscavam ter um relacionamento com Deus e por isso eram frustrados, tinham seus corações amargurados. Porque quando nós aproximamos de Deus, Deus cicatriza, Deus cura, Deus restaura, Deus muda o nosso coração. E a inveja, ciúme não tem espaço. E é por isso que nós precisamos orar todo dia, porque o diabo todo dia lança semente em nosso coração. E nós vemos uma situação aqui, outra situação ali. E se nós não vigiarmos, nós podemos ficar igual os irmãos de José, invejosos e com o coração cheio de mágoa. Os irmãos de José estavam com o coração tão fechado já, de tanto ver o seu pai paparicando José, de tanto ver o seu pai dando mais atenção para José do que para eles, que eles nem percebiam o agir de Deus no meio da família deles. José
era um jovem cheio da presença de Deus, que tinha um relacionamento com Deus e por isso ele tinha visões dos céus. Deus revelava coisas futuras para ele. E quando ele contava para os seus irmãos não entendiam. Porque em vez de dar lugar ao Espírito de Deus na sua vida, os seus irmãos deram lugar ao ódio, à raiva. E eles não conseguiam perceber Deus naquele momento, eles não conseguiam perceber o grande livramento que Deus estava proporcionando futuramente para eles. Então, amados irmãos, a inveja pode nos levar para longe de Deus e nós não entendemos o que Deus está planejando para a nossa vida. E nós podemos perceber o espírito da inveja não somente no meio da família, existe muito na família. Por os pais darem preferência a um filho e outro não. Mas acontece também na nossa sociedade, no nosso trabalho, acontece na igreja, quando alguém está se saindo bem, tendo um relacionamento profundo com Deus e causa muita inveja na vida daquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, que não têm um relacionamento com Deus, mas Deus tem bênção para todos nós. Eu quero te dizer hoje, Deus tem bênção para todos nós. Quando Abel ofereceu sacrifício para Deus, Deus se atentou para a oferta de Abel e não se atentou para a oferta de Caim. E Caim matou o seu irmão por inveja. E Deus aparece para Caim e diz: por que matou o seu irmão? Porventura eu não teria me atentado para o teu sacrifício se tu tivesse feito de um bom coração? Então Deus estava dizendo que ele queria abençoar Abel e Caim, mas somente Abel fez de acordo como Deus queria, fez de todo o coração, fez de vontade própria. Então Deus, ele tem bênção para todos nós na sua casa. Nós só precisamos estar no lugar da bênção, nós só precisamos estar na posição certa e não precisamos ter inveja de ninguém, porque o nosso Deus tem bênção para mim e tem bênção para ti. Se nós fizermos de acordo com a sua vontade, ele abençoa todo o seu povo. E às vezes nós ficamos com inveja de que alguém está saindo melhor do que nós, porque alguém está prosperando no trabalho, foi bem mais sucedido. Mas observe a conduta desta pessoa, se está de acordo ou não com a vontade de Deus. Que nós venhamos nos posicionar como os servos de Deus. E José era este jovem que tinha uma posição que agradava a Deus e por isso Deus dava visões a ele e isso causava inveja e intriga em seus irmãos. E José nos ensina que quando nós estamos firmados em Deus, quanto mais afronta nós recebemos, mais vitória nós alcançamos da parte de Deus. Tópico 2, a traição de seus irmãos. E os seus irmãos, com inveja, o que eles fizeram? Certo dia, Jacó mandou José visitar os seus irmãos, lá onde eles estavam pastoreando os rebanhos. E de longe, quando seus irmãos o avistaram, viram: olha, lá vem o sonhador, lá vem o queridinho do papai, nós vamos matar. E quando José se aproxima, todo alegre, porque faz dias que ele tinha visto os seus irmãos e ele queria ver os seus irmãos porque ele amava os seus irmãos e não sabia qual era a intenção do coração de seus irmãos, lá vem ele todo alegre, todo satisfeito porque está revendo seus irmãos com o coração tudo amargurado, transbordando de ódio: vamos matar. E aí Rubens não compactuou com a morte de seu irmão. Só que ele também não livrou José da mão dos seus irmãos. Por que eu estou falando de Rubem? Porque naquela época, o filho primogênito era responsável por toda a família na ausência do pai. Então, Rubens, ele tinha que ter autoridade para falar com seus irmãos, repreender os seus irmãos para não fazer isso e deixar José ir e
voltar em paz. Mas ele também não tinha responsabilidade, ele também não tinha moral nenhum para com seus outros irmãos. Ele não compactuou com a morte, mas também não fez com que José voltasse em paz para a casa de seu pai. E aí o que que ele disse? Não vamos matar, tem uma cova ali, vamos jogar ele naquela cova. Não era nem para ter jogado ele em uma cova, era para ter repreendido seus irmãos. Quando José foi jogado em uma cova, os seus irmãos avistaram de longe um grupo de ismaelitas que estava indo para o Egito. E eles disseram, olha, não vamos ganhar nada matando ele, mas vendendo nós vamos ganhar um bom dinheirinho. E aí nós pegamos a manta que o pai fez para ele e nós matamos um animal e suja essa manta toda de sangue e mostramos para o nosso pai. Quando Rubi volta de onde ele tinha ido, eles já tinham vendido José por 20 moedas de prata e José agora está sendo levado para o Egito como um escravo vendido pelos seus irmãos. Olha a que ponto os seus irmãos chegaram por conta da inveja. A inveja, irmãos, corrói os ossos, é a podridão dos ossos, diz a palavra de Deus. E agora José está onde? Na casa de Potifar, como escravo de Potifar. Sabe quantos anos José tinha? 17 anos. Agora é um escravo vivendo em terra estranha, longe da sua terra, longe do seu pai, longe de seus irmãos, que independente dele serem ruins, era a família dele, era as pessoas na qual ele conhecia, tinha um relacionamento e amava muito. Agora ele está vivendo em um lugar muito distante da sua família e ele tinha tudo para ser um jovem de mau caráter, para ser um jovem frustrado, para ser um jovem depressivo, mas ele tinha algo diferente na vida dele. Ele tinha a presença do Deus Altíssimo. Deus estava com José aonde ele chegava, Deus o acompanhava, porque ele era um jovem ousado, porque ele era um jovem determinado e cheio de fé e cheio de confiança. Eu quero te dizer, independente da situação que você está vivendo, confie no Senhor, tenha fé no Senhor. Não deixe as adversidades, as dificuldades te pararem. Não deixe elas te frustrarem e fazer você parar de sonhar. Busque a presença do Senhor, persevere na presença do Senhor. Não deixe o ódio, a mágoa, nenhum rancor tomar de conta do teu coração, mas deixa Deus tomar de conta, porque quando Deus toma de conta do nosso coração, Ele tem saída, Ele tem resposta. E mesmo lá na casa de Potifar, José, um homem sábio, instruído por Deus, inteligente, capacitado por Deus, ele sobressaiu. Potifar entregou toda a sua casa em sua mão porque confiou nele, porque viu nele algo diferente. E ele conduzia a casa de Potifar com todo respeito, com todo temor e com toda obediência ao seu Senhor. Mas o diabo é tão sujo, tão metido, ele chega aonde ele não é convidado. E um dia ele tentou persuadir José através da mulher de Potifar. A Bíblia diz que não foi só uma vez que ele foi tentado na sua sexualidade, foi várias vezes. E a última vez, quando ela chegou para tentá-lo, para que ele ficasse com ela, ele fugiu, deixando sua roupa, porque ela agarrou nele e ele, correndo, a sua roupa ficou em sua mão. E ela usou isso de artimanha. Cuidado, porque o inimigo, ele pode usar alguma coisa da tua vida para te prejudicar, para te parar, mas nada pode parar alguém que está na dependência de Deus. E por conta disso, José foi parar na prisão. E agora, onde está Deus? Cadê Deus em tudo isso? Hoje,
Nós sabemos o final da história, porque está registrado aqui na Bíblia Sagrada, e nós podemos ver Deus em tudo, na história de José. Mas José, a única coisa que ele tinha naquele momento era fé e confiança em Deus. Hoje nós vemos Deus em tudo nessa linda história, mas José, a única coisa que ele tinha era fé e confiança. E nós, às vezes, em algumas situações, podemos não ver Deus, mas continue aí, tendo fé, tendo confiança, porque Deus está agindo em teu favor. No momento certo, Ele vai te exaltar. No momento certo, Ele vai te tirar da situação que tu está e te fazer assentar entre os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós sabemos o que Deus estava preparando para José, porque José precisava ir para a prisão para conhecer o copeiro e o padeiro do rei. Nós entendemos porque vemos na Bíblia, mas José, ele não sabia, ele foi, e ele poderia ter ido revoltado. Ah, não vou mais servir a Deus, eu tenho sido fiel a Ele, fui vendido pelos meus irmãos, tenho sido fiel a Deus e me tornei um escravo, e agora estou em uma prisão, longe da minha família. Para que servir este Deus? Em momento nenhum da sua vida ele questionou a Deus, ele só confiou em Deus. Então confie em Deus, pare de questionar. Vamos parar de questionar Deus, vamos ter fé, porque José, ele não estava vendo nada, mas ele estava tendo esperança e fé de que Deus estava agindo ao seu favor. Então José foi afastado de quem ele amava, José foi acusado injustamente, e agora José é esquecido por todos. Não foi um dia, dois que ele passou na prisão, não. Ele chegou na casa de Potifar com 17 anos. E a Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade quando saiu da prisão. Então, é uma longa história, é um processo doloroso, é um processo muito difícil que José enfrentou. Então, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi escravo na casa de Potifar, José foi para a prisão, José foi tentado em sua sexualidade e foi parar na prisão, mas mesmo assim continuou firme nas promessas do Senhor. Continue firme nas promessas do Senhor. Tópico 3, fé em meio às injustiças. Louvado seja o nome do Senhor. Você já sofreu alguma injustiça? De você estar vivendo tua vida certa, fazendo tudo corretamente, tudo que você recebe é injustiça, é ingratidão? Pois aprenda com José a permanecer firme, porque a vitória virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. O segredo de José sempre foi ter um relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus conduz a nossa vida até a vitória. E Deus estava conduzindo José até a vitória. Sabe o que aconteceu lá na prisão? José estava sendo chefe lá na prisão, ele coordenava todos os prisioneiros, assim quando chegou lá, porque o homem de Deus, o servo de Deus, quando ele chega, ele é reconhecido, e José foi reconhecido como uma liderança ali naquela prisão, e ele liderava todos. E olha quem chegou lá para ser liderado por José, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E um dia José está visitando todos os prisioneiros e ele percebe que esses dois homens estavam muito tristes. E ele diz: por que o semblante de vocês estão tão caído, tão triste? Aí os dois disseram: não, porque nós tivemos um sonho muito assustador e nós não sabemos a interpretação do sonho. E os dois contaram o sonho para José. E a interpretação do sonho era que o copeiro do rei, com 3 dias, iria voltar ao palácio e ser
copeiro do rei novamente, e que o padeiro, depois de 3 dias, seria morto. E assim aconteceu. Com 3 dias, o copeiro estava lá no palácio servindo a Faraó. E José disse o seguinte para ele: olha, tu vai sair daqui, mas quando tu sair, lembra-te de mim. Mas sabe o que aconteceu? O copeiro lembrou de José? Lembrou não. O copeiro não lembrou de José. José foi esquecido. Este copeiro foi ingrato. E às vezes eu quero te dizer, irmão, você pode estar recebendo só ingratidão, você contribui, você ajuda, você é esforçado, mas ninguém tem visto o teu trabalho, ninguém se importa. E você pode estar querendo abandonar Deus por causa da ingratidão das pessoas. Ei, Deus não te abandonou. Deus não abandonou José na prisão. Deus estava com ele. A ingratidão das pessoas que te cercam não pode fazer com que você abandone a Deus. O que acontece muito no nosso dia de hoje é as pessoas se afastando de Deus, se desviando da presença de Deus por conta que se decepcionou com a sua liderança, porque era muito dedicada e muito esforçada e ninguém via o seu trabalho. Nós trabalhamos para Deus e quem nos abençoa é Deus, quem nos faz prosperar é Deus. E todo homem, todo ser vivente está submisso a Deus. E Deus pode levantar outras pessoas para te dar a tua vitória, aquilo que você precisa. Mas nós não podemos também trabalhar querendo apenas ser visto. José não estava querendo ser visto, ele queria era ter a vida dele lá na casa dele, com a família dele. Mas Deus estava fazendo com que ele passasse todo esse processo para dar vitória, para exaltar e para que o seu nome fosse glorificado. Então vamos parar de abandonar Deus por causa das injustiças, por causa da ingratidão das pessoas, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Deus já fez tudo por nós. A Bíblia diz que ele enviou o seu amado filho, o seu único filho, para morrer por ti. Jesus não foi ingrato contigo, Jesus não é ingrato contigo, Jesus não é injusto contigo. E por que tu está abandonando Deus? Por que tu tens abandonado Deus? Por causa da injustiça de pessoas. Quem morreu na cruz do Calvário por ti, meu amado, foi Jesus. Então siga, olhe para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Injustiça, aflições, ingratidão, nós vamos ter toda a nossa vida. Mas Cristo Jesus nos espera do outro lado, se nós permanecermos firmes em sua presença. Permaneça na presença de Deus, em nome de Jesus. Volte para Jesus hoje, em nome de Jesus. Ele quer restabelecer um concerto contigo e quer ter um relacionamento contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O copeiro foi ingrato, não lembrou de José. Passou muitos anos e Faraó teve um sonho. E ficou muito perturbado, chamou todos os sábios, ninguém soube interpretar o sonho de Faraó. Aí o copeiro lembrou e disse: olha, rei, lá na prisão tinha um jovem muito inteligente. E eu tive um sonho e ele interpretou o meu sonho dizendo que dentro de 3 dias eu estaria aqui no palácio. E agora estou eu aqui no palácio. O rei manda depressa chamar este homem, traga ele aqui. E trouxeram José à presença do faraó. E ele interpretou o sonho de Faraó. Sabe o que o faraó fez? Sabe o que Faraó fez, meus amados irmãos? A Bíblia diz que ele entregou tudo na mão de José. Até o anel ele tirou do seu dedo. O anel representa o rei. Tudo é assinado com o anel do rei. E este anel foi dado para José. Isso significa o quê? Que tudo que José assinasse estava feito. Tudo que José fizesse, ninguém desfazia, porque estava sendo selado com o anel do rei. E o anel do rei agora estava na responsabilidade de José.
A Bíblia diz que José vendia, comprava, e durante 7 anos, José foi só multiplicando as riquezas do Egito, porque tudo foi entregue na mão dele. E esse era o propósito de Deus. Esta era a vontade de Deus. José se tornou o segundo, depois de Faraó. Tudo que José falava tinha que acontecer. E quem colocou José lá? Deus colocou. Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu de você. Você pode estar vivendo a maior ingratidão, a maior injustiça, mas Deus não se esqueceu de você. Olha o processo que José viveu. Foram 13 anos de sofrimento. Quantos anos você está vivendo injustiça, ingratidão, solidão, rejeição, inveja, ciúme? Permaneça na presença do Senhor. As adversidades geram oportunidades. José viveu várias adversidades no decorrer da sua vida, na sua trajetória, mas todas elas lhe geraram oportunidade. E de uma a uma José foi abraçando. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de murmurar, em vez de criticar, em vez de reclamar, abrace as oportunidades que Deus está te dando no meio das adversidades, no meio do caos, no meio dos problemas, das dificuldades. Deus está preparando o teu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Continue firme, confiando e tendo fé, porque Deus te dará livramento, Deus te dará vitória, em nome de Jesus. O segredo da vitória, querido, é a obediência. Então, obedeça a palavra do Senhor. Não saia da posição que Deus te colocou. Permaneça. Assim como José permaneceu, permaneça firme nas promessas do Senhor. Ele teve um sonho quando ele era ainda um adolescente. E olha o sonho de José se cumprindo com 30 anos de idade. A Bíblia diz que com 30 anos de idade, ele se tornou o segundo no Egito. As promessas que o Senhor te fez, querido, pode demorar a se cumprir. E por ela estar se demorando, não significa que Deus se esqueceu de você, porque Deus não se esquece dos seus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A inveja, o ciúme, o ódio dos seus irmãos, a mentira da esposa de Potifar, a prisão, nada pôde impedir das bênçãos do Senhor chegarem até José, porque ele estava firme, confiante no Senhor. Então permaneça confiando no Senhor, que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Neste momento queremos te agradecer por esta oportunidade, por este momento contigo. Eu quero te apresentar as pessoas que estão ouvindo esta mensagem neste momento, que ouviram esta mensagem. Eu quero te pedir que a paz do Senhor entre nos lares, que a paz do Senhor entre na vida dessas pessoas, que o Senhor nos ajuda na caminhada contigo, porque a caminhada às vezes é difícil, temos problema, temos inveja, ciúmes, adversidade, mas nenhuma delas podem nos parar. Elas, Senhor, pode gerar oportunidade na nossa vida, que nós possamos estar atentos para as oportunidades que surgem na nossa vida. Eu quero te apresentar essa pessoa que se afastou dos teus caminhos por injustiça ou por ingratidão, que está voltando para ti neste momento, que está se reconciliando contigo, que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida e que ela possa ser abraçada neste momento pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, sinta o abraço do Espírito Santo, sinta o renovo, sinta a manifestação do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina a ter fé na nossa caminhada, nos ensina a ser confiante na nossa caminhada, nos ensina a ter esperança em Ti. A Tua palavra diz que os que esperam em Ti permanecem em Ti.
Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos permanecer em Ti, que nós possamos, Pai, confiar na Tua providência, no Teu agir, de que a vitória virá sobre as nossas vidas. Eu quero te apresentar a minha família. Repreende, Deus, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa e nos cobre com teu manto. Em nome de Jesus, Pai, neste momento, repreende o espírito da enfermidade, repreende o espírito da inveja, o espírito do ciúme, o espírito da injustiça, da ingratidão, repreende o espírito da morte, meu Deus, em nome de Jesus, nos livra de todo mal, cerca os teus anjos ao nosso redor, para que o mal não tenha poder contra a nossa vida, mas que possamos estar guardados e alicerçados em Ti, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.